3. Após meu nascimento, meus pais ficaram preocupados. Não podiam continuar a viver no sertão, agora com a filha recém-nascida, as mais velhas sempre longe e os meninos no colégio, o ano inteiro. Eutiníia, a mais velha, com casamento marcado. Cada ano que se findava era mais árduo para os meninos voltarem ao Colégio São Luís. Queriam ser boiadeiros, outro queria ser tropeiro. Para que outra vida? Para que estudar? O que mais queriam era ficar ali, levar a vida que sempre quiseram, lidar com o gado, levar a boiada na invernada, tratar de toda a criação e da plantação. Por mais que meus pais insistissem, relutavam e davam desculpas. Um sofria de asma por causa do colégio, outro se queixava que não gostava da comida e passava fome, outro que o padre tal se implicava com ele. A liberdade era por demais tentadora, e viviam recitando Casimiro de Abreu. A camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus. Montavam os cavalos em pelo, colhiam frutas no pomar, tomavam as enxadas sobre os ombros e iam capinar ao lado dos colonos, no cafezal. Uma das vezes que voltaram do colégio e viram a família aumentada, ficaram cheios de contentamento e orgulho. Mamãe pediu-lhes que tomassem conta de mim. Certa vez, na roça, estavam todos capinando juntamente com os colonos, no eito. Eu sentada no chão, brincando com terra e falando sozinha. Ouviram meu falar balbuciante e espiaram por entre as ramas dos cafeeiros. Eu conversava com uma jararaca que se aproximava de mim, em coleiros. Não para me atacar, naturalmente, apenas só por curiosidade. Gritaram por papai, todos correram e com as próprias enxadas mataram a cobra. Me levaram dali e foram contar à mamãe o que acontecera. Foi nessa tarde que meus pais resolveram vender a fazenda. Na manhã seguinte, ele mandou encilhar a besta Serena, de boa andadura, e seguiu para a vila. Não podiam continuar residindo no sertão. Precisavam encontrar comprador para as terras. Foi quando recebeu a notícia que o deixou com a respiração suspensa. Em maior parte, as terras da fazenda eram griladas, não pertenciam a ninguém. Ele fora ludibriado. Voltou triste e contou à mamãe a verdade. Mas ela era mulher de muita coragem, animou-o na adversidade. Durante esses anos, em vez de juntarem dinheiro, perderam. O café dava prejuízo. Quando chegava ao Porto de Santos, o preço era baixo, as despesas do colégio dos meninos eram grandes e o futuro não havia. Resolveram largar tudo e irem de mudança para Botucatu, onde residiam as filhas mais velhas, vovó e titia Augusta. Tentariam nova vida. A despedida do sertão foi duríssima. Os meninos não se conformavam e queriam levar tudo na mudança. Cavalos, cachorros e, se pudessem, até as árvores e a terra. Não compreendiam por que tinham de deixar a fazenda depois de tanto trabalho. O cafezal uma beleza. O pomar produzia frutas esplêndidas. O arroz, toda a plantação a perder de vista. Por quê? Suplicaram chorando, pediram. Zenon, o mais velho, pediu para ficar. Eu fico, papai, eu vou tomar conta e continuar aqui. Me deixe ficar. Mas nada se podia fazer. O que mais comoveu meu pai foram as lembranças que os amigos ofereceram. Para mim, um cavalinho malhado que se chamou Pampa, pequeno e manso. Ele me acompanhou e foi nesse cavalo que aprendi a montar. Eu teria 4 anos. Pampa compreendia que eu falava, apreciava goiabas e bananas. Se lhe perguntava, Pampa compreendeu o que eu disse? Sacudia a cabeça como que afirmando, cavalo de circo. Os adeuses foram prolongados e sentidos. Muitas lágrimas correram pelas faces queimadas de sol. A comadre Pasqualina disse à minha mãe na véspera da nossa partida. Comadre Rosinha, sabe por que gostamos da senhora? Porque a senhora é igual a nós. Nunca quis ser diferente. Nunca quis ser o que a senhora é de verdade. Lembra o dia que mandei chamar a comadre para dar um remédio porque a Maria estava com febre?
A Maria Rosa? Pois bem, fazia muito frio naquela tarde, frio de cortar, e a comadre apareceu sem casaco. Eu sei por quê. Porque eu não tinha casaco. Porque ninguém na colônia tem casaco para aguentar o frio daqui. Então a senhora não usava o seu para não ser diferente, para ser igual. Sabe que isso a gente não esquece, comadre. Isso fica no coração da gente e nunca mais se esquece. Fica guardado na lembrança. Alguns animais foram despachados para Botucatu pela estrada de ferro. O bode Giba não pôde seguir. Estava velho e com os olhos mortiços. Ficou para o compadre Celestino. E os meninos pediram que o tratasse bem, não o abandonasse, desse comida boa, não o deixasse sozinho. Como muitos animais, Giba apreciava a convivência humana, como se compreendesse as conversas, como se entendesse tudo. A barbicha subia e descia, os olhos acompanhavam os movimentos dos amigos. Sabe, Celestino, nós criamos Giba desde pequeno, está acostumado dentro de casa, com a gente. Ele não tem cheiro forte, tem, Celestino? O compadre Celestino prometeu que tomaria conta dele até morrer, ficassem tranquilos. O acompanhamento foi até as margens do Paranapanema, com abraços e recomendações. Os cachorros de caça ficaram de presente aos compadres mais chegados e companheiros de caçadas, que assim receberam os onceiros, os veadeiros, os perdigueiros. Os meninos conseguiram levar só os cachorros que os acompanhavam nas cavalgadas e tomavam banho no rio ao lado deles. Mamãe contava que o pranto foi triste e do outro lado do rio ainda viram os compadres agitando os chapéus de couro num adeus, para sempre adeus. Choravam como crianças abandonadas. Minha mãe perguntava ao meu pai, atribulada: para onde vamos levar esses cachorros e esses cavalos? Nós vamos ficar na cidade, e na cidade não há lugar para esses animais. Papai coçava a cabeça e dizia: não sei ainda, Rosinha, há de haver algum quintal onde os bichos possam ficar enquanto não tomamos rumo. Você já pensou se não levarmos pelo menos esses animais? Os meninos nunca nos perdoariam. Eu ia no colo de Mã, vestida de branco, touca branca na cabeça, sem nada perceber do drama que meus irmãos e meus pais estavam vivendo. Passaram o rio pela balsa, depois montaram a cavalo, papai, os meninos e os camaradas. Alguns ficariam com os cavalos que não iam seguir. O sertão ia ficando para trás. Mamãe, as duas empregadas, eu, pacotes e baús, iam em carro de bois. O boiadeiro havia passado bastante gordura nas rodas para que não rinchassem. Com a vara comprida tocava os bois, e eles andavam devagar, as rodas do carro rinchando. Mamãe chorou. Antes de alcançar a estação da estrada de ferro, pararam para descansar e comer a matula, frango com farofa, carne de porco, frutas que meu pai havia plantado e doces feitos em casa. Os meninos não queriam comer. No silêncio da mata e na tristeza que sentiam, onde ouviam apenas as cigarras ou o canto tímido da passarada, ouviram de repente um afar aflito e cansado. Era um dos cães que não se conformara em ficar e fugir arrebentando a corda que o prendia, arrastando um pedaço pelo caminho. Chegou muito cansado, molhado por atravessar o rio a nado e ao mesmo tempo feliz por tê-los alcançado. Papai quase não acreditou e os meninos gritaram chorando: Nauta, você veio, Nauta! Como conseguiu fugir? Ele é mesmo um nauta, atravessou o rio a nado, papai. O pobre animal caiu rendido aos pés de meu pai, os olhos suplicantes, como que pedir: não me abandone mais. Papai inclinou-se e passou as mãos pela cabeça do cachorro, que com a língua de fora mal podia respirar. Arfante e feliz. Ele vai conosco, não, papai? Abraçaram a cabeça do nauta e choraram. Ele tem que ir. Meu pai, comovido, apenas disse: sim, ele vai conosco. Não se pode abandonar um amigo que atravessa florestas e rios por amor aos donos. Meus pais chegaram à cidade de Botucatu, onde ficaram nos primeiros tempos com filhos, empregados e animais. Papai arranjou emprego para administrar a fazenda Bela Vista, não longe da cidade.
Sei que fomos para lá. De trole, a cavalo, levando muitos cachorros, os meninos muito alegres, sem ao menos adivinhar as dificuldades por que passavam meus pais. Para quem fora proprietário da fazenda em Vitória e possuíra ricas terras do sertão, era até humilhante ser agora empregado como administrador de fazenda. Mas tanto papai como minha mãe enfrentaram a nova vida com coragem e dignidade, por causa dos filhos. A família de papai era de Sorocaba, Lopes de Oliveira. Naquela época, cada membro assinava o sobrenome que queria. Minha avó paterna era Maria Monteiro, meu avô, Lopes de Almeida. Não conheci nenhum deles, apenas herdei os nomes de ambos. Papai assinava Antônio Lopes Monteiro. Os irmãos assinavam diferente. Tio Maneco, o médico tão querido por todos nós, assinava Manuel Lopes Monteiro de Oliveira. Os outros 2 irmãos que ficaram residindo em Sorocaba não os conheci pessoalmente e não sei como assinavam. Meu pai foi sempre um homem bom, honesto e leal. Pertencia ao tempo em que a palavra empenhada era documento. Nunca deu valor extremado ao dinheiro. Sempre amou a terra e o trato da terra, lavrar, plantar, colher. Contava que quando moço, antes de se casar, ia comprar animais no Rio Grande do Sul e trazia a cavalhada para vender em Sorocaba, aos compradores de todo o Brasil. A cidade ficava animada com os forasteiros que vinham de toda a parte. Tanto ele como mamãe possuíam parentes ricos em São Paulo, porém, depois do meu nascimento, foram sempre pobres, mas resignados. O sertão verdejante ficou para trás, sertão rico de terras e pobre de esperanças. Da fazenda Bela Vista eu me lembro muito bem. Lembro da casa baixa com muitas janelas e a porta de entrada no meio, entre as janelas. Lembro da sala de jantar comprida e da outra sala que servia para receber visitas de cerimônia e raramente era ocupada. Havia um consolo de mármore com 2 castiçais de prata. Vejo ainda o brilho da prata no escudo quando minha mãe me levava para o quarto à noite, e a passagem era pela sala onde me impressionava o brilho dos castiçais à luz da vela que mamãe levava entre as mãos. Eufrosina continuou como cozinheira e Mã tomava conta de mim. Se perguntavam a Mã como era o nome dela, respondia simplesmente, Umbelina de Barros. Eram descendentes de escravos da família de vovó e tomaram o sobrenome da família, como era de costume na época. Na frente da casa havia um terreiro em toda a largura da fazenda. Havia canteiros com cravinas, rosas e mimos de Vênus, de um vermelho vivo. Havia um capinzal muito grande logo depois do jardim, onde bois e cavalos pastavam juntos. Mais além havia uma figueira com tronco tão largo e nodoso como nunca vi igual, e ao lado um coxo comprido, e nele o gado lambia o sal que meu pai mandava colocar de quando em quando. Eu gostava de ver os bois e vacas chegarem devagar como se estivessem sonolentos e ficar lambendo o sal durante muito tempo, até não restar no coxo a mínima partícula. Eu acompanhava meu pai no cafezal e na marcação do gado. Uma vez por mês íamos em visita a fazendeiros vizinhos e eles também nos visitavam. Aos 4 anos eu montava no cavalo Pampa e ia entre meu pai e minha mãe, pelas estradas entre matas e campos. Mamãe montava à moda antiga, sentada de lado num cilhão de couro trabalhado, presente de papai. Toda a gente admirava mamãe com saia comprida, escura, botinhas de cano alto, chapéu e chicote entre as mãos. Mãe e Eufrosina me contavam que no sertão mamãe fazia viagens a cavalo e às vezes me levava no colo. Um dos meninos na garupa ainda segurava uma sombrinha por causa do sol ardente. Assim dirigia o animal, mas nunca sofreu o menor acidente. Recebíamos muitas visitas e muitos hóspedes. Não havia lugar para pouso nas redondezas, então os viajantes se instalavam nas casas dos fazendeiros por 2, 3 dias,
às vezes mais tempo. Depois continuavam a viagem. Mamãe sempre contava que muitas vezes, já tarde da noite, 10 ou 11 horas, todos já dormindo ou se preparando para dormir, ouviam tropel de cavalos. Eram os hóspedes que chegavam e pediam pousada. Sobre as saias compridas de montar, as mulheres usavam uma espécie de casacos de linho branco, talvez por causa da poeira. Então, uma noite, mamãe ouviu Eufrosina comentar: "Nossa, olhei pela janela quando ouvi o tropel de animais e vi uma paletoada branca que não acabava." Eram famílias inteiras de forasteiros ou próprios fazendeiros vizinhos, crianças, empregadas e parentes. Todos corriam para servir e ajudar. Sempre havia muito leite, coalhada e requeijão. Em latas grandes, bem fechadas, havia biscoitos, pães doces, bolos de fubá ou de araruta. As empregadas iam para a cozinha fazer fogo nos fogões já apagados, ferver água para os banhos, assar frangos e galinhas para a canja dos hóspedes. Mamãe ia de um lado para outro, acomodando as crianças, preparando as camas com roupas que tirava das gavetas e cheiravam a alfazema ou alecrim. Tudo limpo e pronto para quem chegasse a altas horas. Das 9 ou 10 horas em diante diziam, altas horas da noite. Jarros e bacias de cobre ou de prata eram levados para os quartos com água quente e fria. Bacias que brilhavam de tão areadas. Eu acordava de manhã com gente desconhecida andando pelos corredores ou tomando café com leite na sala de jantar. Homens com barbas por fazer, mulheres de vários tipos, crianças reclamando que queriam mais pão doce, mocinhas olhando para todos os lados, colhendo flores no jardim. O dia radioso e eu com vontade de chorar, porque não gostava de encontrar rostos estranhos. Corria para o colo de Mã e ficava escondida na cozinha. Muitas vezes seguiam viagem logo de manhã para aproveitar a fresca. Em outras ficavam para o almoço e esperavam que lhes preparassem a matula para comerem mais tarde no caminho. Ninguém estranhava e dava hospedagem a quem pedisse. As distâncias eram grandes, os caminhos nem sempre conhecidos. Os animais nas cocheiras comiam milho e capim fresco, eram depois lavados e escovados para outras longas caminhadas. Quando resolviam partir, agradeciam, passavam as mãos pelos cabelos e a cavalgada partia de novo. Homens, mulheres, crianças e peões seguiam os seus destinos. Nós também fomos a cavalo até a fazenda do tio Maneco, em Itatinga, fazenda Santa Maria. Não sei se nos enganamos no caminho, porque depois de muitas horas ainda não tínhamos chegado. Começou chuva forte e a estrada no meio da mata desapareceu sobre lama e água. Um dos camaradas aconselhou meu pai a levar-me no colo, pois o cavalo pampa parecia assustado com o brilho dos raios e os estrondos dos trovões. Recusei a deixar o cavalinho, porque para mim era nova experiência dirigi-lo na escuridão da floresta. Papai tirou o poncho e me cobriu. Passou a abertura pela minha cabeça. Assim, eu e o cavalo ficaríamos protegidos. Mas a chuva continuava cada vez mais forte, e toda encolhida eu sentia a água correr pelas minhas costas. Meu irmão mais velho ia à frente para mostrar o caminho melhor. Meus pais, ao meu lado, vigiavam meu cavalo e eu. Anoiteceu, passou a tormenta, mas a chuva continuou a cair, fininha e fria. Afinal, avistamos a fazenda Santa Maria, tocamos os cavalos mais depressa e paramos junto a um alpendre, o terraço da frente da casa. Apareceram lanternas, portas se abriram, vozes repercutiram dentro e fora da casa. Chegaram! O que aconteceu? Perderam-se no caminho? Fizeram cerimônia, disseram que não queriam jantar, mas veio sopa quente e todos tomaram, eu também. As roupas molhadas, pregadas no corpo, foram tiradas e levadas para secar perto do fogão. Mamãe abria os sacos, tirava roupas secas para meu pai, meus irmãos e para mim. Ali mesmo na sala, auxiliados por meus tios e pelas empregadas, as roupas foram trocadas. Eu não passava de uma menina de 5 anos.
pálida, cansada, meus olhos fechando de sono. Minha tia me olhou e disse: meu Deus, essa menina está gelada, é capaz de ficar doente. Sente aqui, minha filha. Colocou-me frente a ela, tirou meus sapatos encharcados e apalpou meus pés. Ela pode ficar doente, está com os pés muito frios. Enxugou meus pés, aqueceu-os no próprio colo entre suas mãos quentes. Depois embrulhou-o num xale. Obrigou-me a tomar leite quente. Fiquei com os pés estendidos e aquecidos dentro do xale entre as mãos de minha tia. Dormi ali mesmo, sentindo um bem-estar e gratidão. Meu pai carregou-me e levou-me para a cama. Anos e anos passaram, mas nunca me esqueci desse gesto de carinho. Os gestos e as palavras amigas muitas vezes valem mais que todos os tesouros do mundo. É o que nas Escrituras chamam de amor ao próximo. É o sorriso amigo, a palavra certa na hora certa. É a mão que afaga o ombro de um amigo que chora. Ou é aquela que se estende para apertar de leve a de uma pessoa e mesmo sem falar, é como se dissesse: estou aqui, conte comigo. Inúmeras vezes mais tarde, em todo o decorrer de minha vida, senti o gesto amigo, como se novamente a tia bondosa aquecesse os pés gelados da menina pálida e cansada. Das minhas 3 irmãs, 2 já estavam casadas. A mais velha com Armindo Cardoso de Almeida. Soube mais tarde que logo após o casamento seguiram para a Europa, onde residiram 2 anos. A outra, Guiomar, morena de olhos negros e dentes branquíssimos, casou-se com José Augusto de Souza Fleury, parente nosso. A do meio ainda estava solteira e lecionava. As 3 deixaram fama de beleza e graça. As 3 eram minhas madrinhas. Não convivi com nenhuma delas devido à diferença de idade. Convivi com meus irmãos, e quando corria atrás deles ou eles atrás de mim, brincando de pegador, mamãe se queixava de que as minhas brincadeiras eram de menino e eu ia ficar com maneiras grosseiras e desajeitadas. Minha família nunca exteriorizou demais amor e carinho. Nem pelos filhos. Era de pouca demonstração de afeto, mas eu era querida por todos, talvez por ser a caçula, e podia ser filha de minhas irmãs. Meus pais, porém, eram muito dedicados aos filhos. Se algum de nós adoecia, mamãe postava-se à nossa cabeceira dia e noite. O papai ficava ao nosso lado. Isso me deu segurança e força para toda a vida. Sabíamos que se chamássemos durante a noite, fosse a hora que fosse, alguém sempre atendia. Se um de nós dissesse: mamãe, ela respondia do seu quarto: que é, meu filho? Parecia estar acordada e nós perguntávamos rindo: a senhora não dorme, mamãe? Nunca esquecemos que uma noite nosso irmão Raul gritou do quarto pegado: mamãe, que é, meu filho? E ele: tenho uma coisa dentro da minha boca. Engulo? Ela respondeu: engula. Sempre dávamos risada ao recordar esse fato, e os outros irmãos perguntavam: você engoliu a barata? Estava gostosa? Ele se zangava, e quanto mais se zangava, mais caçoavam dele. Do outro lado da casa da fazenda Bela Vista, nos fundos, o terreno caía em ligeiro declínio, e lá embaixo havia um regato que encantou minha infância. Corria entre pedrinhas claras e fazia zigue-zagues, como se brincasse de esconde-esconde. Era lindo o riozinho. Nas margens havia a amoreira com os galhos fazendo sombra e derrubando amoras. Eu me sentava à margem, os pés descalços dentro do regato, e ficava horas brincando sozinha. Porque eu cresci sozinha. A seguir vinha o pomar e a horta do outro lado. Manhã bem cedo, e eu ia pela mão de meu pai tomar leite quente ordenhado naquele instante, espumoso ainda. Depois percorríamos as cachoeiras, os estábulos e as estrebarias. Ele fazia perguntas aos homens que lidavam com os animais e dava ordens explicando como deviam fazer. Havia a atulha sempre cheia de café
e o cheiro adocicado do grão verde ficava pairando no ar. O terreiro onde o café era espalhado e ficava a secar, todas as noites meus pais espiavam o céu para ver se ameaçava chuva ou não. Será necessário recolher o café? Será que vai chover esta noite? Desde pequena isso ficou na minha memória, meus pais saindo para o terreiro na frente da casa, antes de se recolherem a perscrutarem o céu. Olhavam, tornavam a olhar, trocavam frases. Será que vamos ter chuva? Vou esperar até amanhã cedo. Na horta, as folhas carnudas de couve estavam cobertas de orvalho. Eu deixava a mão de papai e ia beber as gotas de água das couves. Meu pai achava graça e me ajudava inclinando devagar as folhas grossas para que eu sovesse as gotas que pareciam imensas lágrimas brilhantes. Do outro lado do pomar, bem mais longe, havia o tanque de águas escuras, represadas. Raramente íamos para esse lado. Sei que papai deu ordens para que jogassem nas águas escuras todos os instrumentos de suplício encontrados no porão da casa, ainda no tempo de escravos. Para que meus filhos não vejam esses horrores da escravidão? Quando voltávamos do passeio matinal, meu pai já encontrava o cavalo encilhado, movendo as orelhas. Quando ele não ia para muito longe, eu ia ao lado, no pampa troteador. Ou ele se despedia de mim dando um piparote na minha cabeça e ia percorrer a lavoura, ver as novas plantações, sempre acompanhado por Nauta, o cachorro perdigueiro. Meu irmão mais velho não quis continuar no colégio de Itu. Sei que passou 2 anos na fazenda de tio Maneco, em Itatinga, estudando com os primos que tinham um professor particular, Alexandre Rummel, que residia na própria fazenda. Foi esse professor que ensinou meu irmão a desenhar, por isso ele resolveu ir mais tarde seguir o curso de engenharia. Raul e Renato iam e vinham do colégio. Quando as férias terminavam, ficávamos sós de novo. Papai, mamãe, mã, Eufrosina, os cachorros que juntamente com o cavalo Pampa faziam parte da família. Nunca senti solidão ou vazio à minha volta. Afeiçoei-me aos bichos, conversava com eles, sabia de seus hábitos e dava-lhes comida nas mãos. Eles conheciam até o som da minha voz, e quando eu chegava no terreiro, corriam ao meu encontro demonstrando imensa alegria. Eu me lembro dos gatos que vinham tomar leite na sala. Não sei de onde vieram e como vieram, não tinham donos. Todas as noites minha mãe deixava uma tigela cheia de leite em cima da mesa da sala de jantar, coberta com guardanapo branco. De manhã, ela encontrava o guardanapo dentro do leite, indagava de um ou de outro. Ninguém vira nada, ninguém tocara onde não era para tocar. Chamava Eufrosina. Você tirou o leite da tigela? Não, sinhá. Então resolveram ficar de tocaia para descobrir quem empurrava o guardanapo para dentro da tigela. Mãe e Eufrosina ficaram esperando. Veio o primeiro gato, mais gordo e mais velho. Entrou pela porta da cozinha, pulou para cima da mesa, regalou-se com o leite fresco, desceu da mesa e subiu o outro. Com cautela, eles empurravam um pouquinho só o guardanapo para dentro da vasilha. Coavam o leite e lambiam, cada vez empurrando mais. Fartos desciam e iam passear pelo jardim, muito inocentes. Nós tomávamos o resto dos gatos. Papai quis ficar zangado, mas mamãe aconselhou a deixar a gataria sossegada. Se não fossem eles, o porão, a tulha, o milho estariam cheios de ratos. Vamos guardar a tigela em lugar que eles não alcancem e vamos colocar em vasilhas pequenas no chão leite para os gatos se regalarem. Continuaram a tomar leite à vontade. Então, papai contava que os bichanos bebiam o leite, um olho na vasilha, outro em papai. Se meu pai estendia o braço para o cabide a fim de pegar o chicote para montar, eles corriam aos pinotes e saíam por portas e janelas, como se dissessem, hoje o homem tá brabo. Todos riam muito. Papai fazia de brincadeira para ver os gatos correrem. Minha irmã mais velha chegou da Europa e teve logo um filho, João.
Quando mamãe anunciava a vinda dos padrinhos com o filho João, eu fugia para o fundo do quintal e ficava à beira do meu riozinho olhando tristemente as águas. Sentada na margem, quieta, o queixo entre as mãos, eu pensava que tudo ia mudar e me entristecia. Mamãe ia à procura e perguntava o que tinha acontecido, por que eu estava triste. E eu respondia: estávamos tão bem sozinhos, agora essa gente vem aí. Mamãe ficava impressionada, sem compreender, e tentava explicar. Mas são seus padrinhos que vêm, seu sobrinho João. Podem brincar juntos. Você não acha engraçado ter um sobrinho? Não gosta dele? Não diga essa gente. Eu olhava as águas do riacho correndo, torcendo os caminhos, se escondendo atrás das pedras num barulhinho de acalanto, e não respondia. Minha mãe depois comentava com papai: essa menina é muito esquisita. Não gosta dos parentes e parece muito egoísta. Ou será que tem ciúme deles? Meu pai respondia que eu estava habituada a brincar só, não achava falta de ninguém e conversava com os bichos. Mas isso é péssimo, mamãe dizia. Quando ela crescer e tiver que viver no meio de muita gente, irá sofrer e sofrer muito. Creio que até lá estará diferente, respondia meu pai. Quando começar a frequentar escolas, conviver com muita gente, ela vai mudar. Os padrinhos chegavam e a vida da fazenda se transformava. Mãe e Eufrosina preparavam quitutes diferentes. Vinham da colônia mulheres para ajudar na cozinha. Faziam pão e biscoitos deliciosos. Traziam para Eutimia. Este é de polvilho azedo e coalhada, e este é da araruta. Eu brincava com João. Íamos até a horta e mostrava o riozinho com pedras claras, as amoreiras plantadas nas margens. Ficávamos com as bocas roxas por causa das amoras que saboreávamos, e eu mostrava as folhas de couve cobertas de lágrimas de orvalho da manhã. Quando se despediam depois de uma semana e voltavam para a cidade, eu ficava triste novamente, sentia a ausência e ia para a beira do rio fazer confidências. Papai ia me procurar e me chamava para acompanhá-lo. Vamos ver os boiadeiros tratarem os bois? Eu ia pela mão de meu pai e à noite eu ouvia minha mãe dizer: ela fica triste quando sabe que eles vão chegar e fica triste quando eles vão embora. Você compreende? Meu pai, tio Maneco, um amigo, Manuel Conceição, que mais tarde recebeu o título de Conde da Serra Negra, eram caçadores experimentados e gostavam de passar tempos no mato. Levavam empregados, vários peões para tratar os animais, cozinheiro, armavam barracas, pescavam às margens do Rio do Peixe ou do Rio das Mortes. E assim passavam 1, 2, 3 meses. Mamãe ficava sozinha dirigindo os trabalhos da fazenda. Não aprovava aquela ausência prolongada e se queixava de meu pai. Ele dizia: é o meu único vício, tenho bons companheiros, o que há de errado nisso? Ela respondia amuada: fico sozinha durante meses, você acha certo? Nunca conseguiu que ele mudasse de ideia. Papai combinava com o irmão e o amigo. Faziam grandes preparativos. Escolhiam os cachorros para a caça grossa, onceiros e veadeiros. Selecionavam os camaradas especializados que nada temiam, bons cavalos e alguns de sobra, caso houvesse acidentes ou mancassem no caminho para substituir os primeiros. Preparavam carabinas, azeitavam as espingardas, levavam feijão, carne seca, arroz, rapadura e café, velas e fósforos, palhas para cigarros e fumo do melhor. Partiam para o sertão, onde houvesse sertão. Cavalgavam durante horas, atravessando florestas e campos, até onde pudessem fazer o melhor acampamento. Durante meses, ninguém sabia a notícia dos caçadores. Mamãe era destemida e nunca soube o que era medo. Uma vez a tulha pegou fogo durante a noite e ela bateu o sino para que a colônia a ajudasse a apagar o fogo. Nada mais houve a fazer, queimou-se até o último grão de café. Na manhã seguinte, mamãe, à frente dos carpinteiros, começou a levantar nova tulha antes que meu pai retornasse da caçada.
Ela dirigia os trabalhos e em poucos dias nova atulha estava construída e cheia de café. Papai chegou alguns dias depois. Parece que alguém fora à procura dos caçadores na margem do Rio das Mortes para avisá-los do acontecido. Ele voltou imediatamente e elogiou a coragem e a presteza com que construíram outra atulha. Disse que mamãe era a única mulher que teria a coragem de dirigir tantos camaradas sozinha, e ele acertara ao casar-se com ela. Mamãe herdou de vovó essa coragem. Eu pedia muitas vezes para mamãe contar os fatos do tempo em que ela era moça e bonita, desde a fazenda de Vitória. Ela sorria e gostava de lembrar. Havia conhecido meu pai quando tinha 17 anos. Meu pai tinha o dobro de idade. Então era velho? Eu perguntava. Ela dizia que não, e que naquele tempo haviam muitos casais assim. Era homem bonito, alto, rapaz elegante, muito bem cuidado. Eu desejava saber por que minha avó vendera a fazenda dela. Não dava bastante café? Ela respondia que sim, mas quem havia de tomar conta? O único filho, tio Francisco, preferia residir em São Paulo e não queria saber de fazenda. Então vovó teve que vender. Os colonos debandaram, as terras foram se desvalorizando. Sua avó vendeu por quase nada. Agora conta a história do Gumercindo. Com paciência, mamãe repetiu a história inúmeras vezes. Gumercindo deixou fama de bandido. Era um bandido. Andava com um bando armado, saqueando fazendas, roubando, dizem que até matando. Minha mãe deve ter me contado a razão desse banditismo. Só me lembro dessas palavras. Era um homem perseguido. A polícia andava atrás dele. Diziam que ele não era culpado assim. Não sei. Sei que eu estava na fazenda de sua avó com suas irmãs que teriam 8, 9 e 10 anos. Seu tio estava em São Paulo, ficara pouco na fazenda. Então chegaram boatos de que o bando do Gumercindo vinha vindo em direção às terras de sua avó. Sei que um dia estávamos todos no terraço tomando a fresca quando um vizinho apareceu, num galope só, e avisou que se prevenissem. O Gumercindo não estava longe e havia atacado a fazenda dos Pedreiras. Podia chegar à fazenda de vovó, sabendo-a sem defesa. O vizinho partiu a galope, o pavor estampado no rosto. Ainda aconselhou que não procurassem fugir. O melhor seria ficarem todos juntos e se defenderem como pudessem. Se ele pudesse ficar para auxiliar, ficaria, sabendo que meu tio estava viajando, mas a família dele estava precisada e ele tinha que defender o que era dele. Vovó e mamãe agradeceram o vizinho e minha avó não teve dúvidas. Chamou o administrador, que era um homem bom e amigo da família. Toque o sino e chame todos os colonos. O sino da fazenda tocou sem parar, até que toda a gente se reunisse para saber o que estava acontecendo. Com tranquilidade, minha avó explicou a situação, e no instante que dizia, temos que nos defender a todo custo, chegou um camarada que residia na divisa e tomava conta do canavial. Pálido e aterrorizado, nem podia falar de tão cansado. Dona Chiquinha, o bando tomou essa direção, acho que vem para cá. Com a voz mais calma desse mundo, ela perguntou, como é que você sabe, Jerônimo? Como se perguntasse, de que cor é o cavalo? Ela sabia que a pessoa quando está com medo exagera, vê coisas que não existem, mas sabia também que Jerônimo não era mentiroso. O plantador contou que vários vizinhos tinham visto homens mal encarados, ameaçadores e que estavam exigindo dos sitiantes gado, alimento, sacas de café e até roupas. Se o pessoal não queria dar, morria ali mesmo. Isso é exagero, falou vovó para disfarçar o medo. Você viu esses homens mal encarados? Ele respondeu com voz trêmula. Não vi, Dona Chiquinha, isso não posso dizer à senhora, mas toda a gente está fugindo e largando os sítios com medo dos bandidos. E isso é o que posso falar e vim contar. Agradeço você ter vindo me contar, Jerônimo. Vá buscar sua família e traga para cá. Todos reunidos nos defenderemos melhor. Mas a vaca está com cria nova, falou Jerônimo com a voz calma. A senhora lembra da Pintada?
Pois traga a pintada com a cria, traga o que puder, vá já. Jerônimo virou no pé e foi buscar sua gente e os bichos. Com mamãe ao lado, vovó deu ordens que todos trouxessem armas que tinham em casa, que trouxessem também as famílias e os animais de estimação. Distribuiu as armas que havia na casa grande e ordenou ao administrador que postasse sentinelas nas divisas para avisarem a aproximação do bando assaltante. Mamãe contava que minha avó demonstrava muita coragem e que tanta gente não caberia na casa grande. Mas coube. No porão, na tulha, na cocheira, na estrebaria, por toda a parte haviam mulheres, crianças, cabras e cães. Disse a todos que deviam defender-se até a última bala. Mandou que fossem distribuídos mantimentos. Mandou encher todas as vasilhas, baldes, bacias e potes com água e deu ao administrador todas as balas de carabina que havia na casa. Recolhessem os animais. Chegou Jerônimo com a mulher, 3 filhos, Pintada e o bezerrinho. Veio a cachorrada, pois cada família de colonos tinha pelo menos 2 cachorros. Mamãe contava que a espera seria cômica se não fosse trágica. Cabras balindo, cachorros latindo, vacas mugindo, parecia até a Arca de Noé, sem oceano. Minha avó ordenou também que ninguém saísse de onde estava, ninguém fosse trabalhar e que cada um ficasse no seu posto. O administrador trouxe a família que ocupou a ala norte da casa. Depois chamou as sentinelas que ficariam nas divisas e explicou. Se vissem gente estranha, não viessem correndo para casa, nem gritassem, nem dessem tiros. Piassem como os nhambus, para que ele ficasse sabendo, sem alarde. Todos os colonos eram caçadores e sabiam piar para atrair as aves. Se fosse à noite, imitassem a coruja. Mas não ficassem alarmados, tudo daria certo. Passou o dia e a noite. No clarear dessa madrugada, minha avó chamou mamãe no quarto e disse num cochicho: "Não gosto desse silêncio. Está muito esquisito. Parece que até os animais compreendem. Tenho aqui 2 revólveres com 6 balas cada um. Se os bandidos chegarem e nossos colonos não conseguirem detê-los, se eles chegarem até a porta da casa, depois de passarem a porteira, então não haverá mais esperança. Nossa decisão será terrível, mas precisamos ter coragem para executá-la. Mataremos as meninas e nos mataremos. Você mata fulana, eu mato as outras 2 e nós nos mataremos em seguida. Antes disso, Deus nos perdoe, do que cair vivas nas mãos desses homens." Fez mamãe jurar que cumpriria, e minha mãe jurou diante do oratório que uma lamparina de azeite iluminava dia e noite. Veio a manhã, o sol apareceu, e na fazenda tudo parecia morto. A casa estava cheia de gente, mas havia tal silêncio como se não houvesse ninguém. As colonas abafavam o pranto e continham o choro das crianças assustadas. Rezavam em voz sussurrada, algumas ajoelhadas. Minha mãe dizia que o quadro era tétrico. As empregadas e a cozinheira da fazenda, juntamente com mã, ficaram diante do oratório do corredor, rezando. Só se levantavam para distribuir leite e comida às crianças dos colonos. A fazenda parecia abandonada, pois durante 2 dias e 2 noites ninguém trabalhou, ninguém saiu, nem se via viva alma. Na escuridão da noite apareciam um de cada vez. Os homens que vigiavam as divisas vinham buscar alguma coisa para comer e beber. Eram sempre 2 que vigiavam. Vinha um, o outro ficava de atalaia. Ficassem tranquilas, nada haveria de acontecer, porque Nossa Senhora, mãe dos homens, velava. Minha mãe contava que a calma de vovó era tão grande que a transmitia às outras mulheres. Mas tanto ela como mamãe estavam assustadas e tremiam de medo, apesar de não aparentarem. Passaram 3 dias e 3 noites nessa agonia. Se ouviram o rumor do vento no jardim, pensavam que eram os bandidos que haviam passado a divisa sem que as sentinelas percebessem. Se um cachorro latia, estremeciam. O mugir do gado, o latir dos cães, as folhas arrastadas pelo vento, tudo as deixava amedrontadas,
e pensavam: são eles. No terceiro dia vieram os colonos dizer que o bando tomara rumo diverso e se dirigia para o sul, a fim de passar para o outro estado. Vários homens foram de longe acompanhando-os, sem que os bandidos percebessem. Ainda assim, durante mais 2 dias continuaram todos prevenidos, e havia sempre sentinelas nos limites da fazenda. Até que numa madrugada ouviram um tropel de cavalos, depois silêncio. Pararam no terreiro em frente à casa. Havia vozes abafadas de homens, e antes que o medo viesse outra vez, ouviram a voz de meu pai. Sou eu, não se assustem. Contou que o bando caíra nas mãos da polícia.